tema da mensagem que vamos partilhar com os irmãos nesta tarde é como vencer as provas da fé. Como vencer as provas da fé. Eu quero ler 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, hoje em dia, há muitas igrejas e crentes focados em bênçãos materiais, na resolução de problemas pessoais, como se isso fosse o principal do Evangelho. Não são poucos os que são atraídos às igrejas na esperança de uma vida melhor, pare de sofrer, de receberem bênçãos materiais, cura divina, milagre, prosperidade. Eu não estou a negar que Deus não nos abençoa, sim, o Senhor nos abençoa com bênçãos materiais, inclusive tudo que temos são bênçãos do Senhor. O pão nosso de cada dia, a casa em que moramos, a família, a saúde, o trabalho, o dinheiro, tudo recebemos de Deus. Mas preciso afirmar, irmãos, que muito mais importante para Deus do que favorecer-nos ou abençoar-nos com coisas para esta vida presente, mais importante para Deus é que alcancemos a salvação de nossas almas. O texto lido declara que Deus tem reservado no céu para nós uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Essa palavra que encontramos aqui, imarcessível, é uma palavra que nós não temos o costume de usar, mas no idioma grego significa ou traz a ideia de uma flor que jamais perde a sua beleza, uma beleza permanente, uma beleza perene. E essa é a qualidade da herança que Deus tem reservado para nós. Por sua grande misericórdia, por seu imenso amor, Ele fez, está a fazer e fará tudo que for preciso para que possamos receber a herança. É certo que o mais importante Ele já fez, que foi dar o seu único filho para morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados. Isso basta, isto é suficiente. Com seu sangue derramado na cruz, o Senhor Jesus comprou definitivamente a nossa salvação. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas devemos entender, irmãos, que a obra de Deus por nós
não para por aí. Cristo veio trazer-nos salvação em 3 níveis. Primeiro, a salvação da condenação do pecado. Essa já temos. Mas também Ele veio para salvar-nos do poder do pecado sobre a nossa vida. É o segundo nível. E o terceiro é a salvação da presença do pecado, que essa vamos alcançar na glória, quando já não teremos mais nenhum convívio, nenhuma influência do pecado na nossa vida. Então, depois de resolver o problema da condenação dos nossos pecados, Deus agora Ele trabalha para aperfeiçoar-nos ou santificar-nos, como diz o apóstolo Paulo: aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então é um processo. E Deus está nesse processo. Ele quer fazer de nós verdadeiros cidadãos dos céus. E para isso precisa mudar o nosso caráter, transformar o nosso coração, mudar nossa maneira de pensar, nossos valores distorcidos. Quando chegarmos ao céu, seremos completos e perfeitos, seremos como Jesus. Mas enquanto vivemos aqui na terra, Deus trabalha para aperfeiçoar-nos e produzir em nós um caráter cada vez mais parecido com o caráter de Jesus. Deus usa a palavra para produzir em nós o caráter de Jesus pela ação do Espírito Santo. Jesus ensina isso quando ora: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra é um instrumento de Deus para a nossa santificação. Mas Deus também usa as provas da fé. É um outro instrumento que Deus usa. Eu sei que ninguém gosta de ser provado, ninguém gosta, passar por provas não é fácil, mas se queremos ser aperfeiçoados como verdadeiros herdeiros da magnífica herança que Deus tem preparado para nós, não podemos evitar as provas. Todos temos que passar por provas, uns mais, outros menos, mas não há como evitar. E digo mais, inclusive as provas são evidências de que és verdadeiramente um herdeiro de Deus. Aquela pessoa que diz: não tem provação nenhuma na minha vida, nunca passei por prova, eu tenho dúvida se é filho de Deus. Eu tenho dúvida, porque o filho de Deus passa por provas. Primeiro, porque Deus quer aperfeiçoar. Segundo, porque o diabo quer fazê-lo sofrer. Então tem prova. Então eu quero compartilhar com os irmãos 4 grandes verdades sobre as provas, que devem servir-nos de consolo e fortaleza quando tivermos que enfrentá-las. E a primeira verdade é a seguinte: as provas são necessárias para o nosso desenvolvimento e amadurecimento espiritual. No versículo 6, o apóstolo Pedro diz assim: na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. O texto diz que as provas são necessárias e que devemos exultar ou alegrar-nos nelas, porque as provas nos preparam para receber uma herança maravilhosa que está reservada nos céus para nós. Herança que custou o precioso sangue de Jesus, para vermos o valor dessa herança. Então pensem comigo, irmãos, se Jesus foi afligido a fim de ganhar para nós a nossa salvação, se Ele foi afligido, então não devemos ficar incomodados, reclamar e nem ficar aborrecidos se tivermos que passar por várias aflições a fim de sermos aperfeiçoados para esta salvação que custou o sangue de Jesus. Se Ele foi afligido, por que não seremos?
Porém, devemos saber que nenhuma aflição pela qual tenhamos que passar agora pode ser comparada com a glória que está para ser-nos revelada. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 8,18: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Qualquer prova que tenhamos que passar a fim de sermos aperfeiçoados para essa glória, para essa herança, vale a pena, porque ela é incomparável a qualquer coisa que conhecemos. Se realmente és herdeiro desta preciosa herança, não podes evitar as provas e nem deves reclamar por causa delas. As provas são necessárias para o teu aperfeiçoamento. Em segundo lugar, as provas são temporais. A palavra diz: na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. Aqui fala que há um tempo. Deus oferece-nos o consolo ao dizer que as provas são apenas por um pouco de tempo. Elas são necessárias, mas não duram para sempre. É certo que quando estamos debaixo de uma prova, parece que é uma eternidade, né? Nunca acaba. Mas Deus diz que elas duram apenas o tempo necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. As provas aparecem na nossa vida apenas para cumprir um propósito, e depois que cumprem, elas desaparecem. Elas não ficam para sempre, é por um pouco de tempo. A única coisa que é eterna é a herança reservada para nós no céu. Então, enquanto passarmos por provas, devemos saber isso, que quanto mais rápido aprendermos com as provas, menos tempo durarão. Terceira verdade, irmãos, é que Deus não nos abandona nas provas. Pedro diz que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. O texto diz que no meio das provas nós somos guardados pelo poder de Deus. Deus promete a sua ajuda no meio das provas. Quando Ele permite uma prova, ou quando Ele mesmo envia as provas, nunca nos deixa para que as enfrentemos sozinhos, com as nossas próprias forças. Ele permanece ao nosso lado. Lá em Isaías 43, 1 e 2, temos esse belíssimo texto, essa belíssima promessa: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele não promete que não haverá chama, que não haverá rio, que não haverá fogo. Não, ele diz: quando passares. Vais passar, mas quando passares, eu estarei contigo. Deus está conosco em nossas provas, não temos que enfrentá-las sozinho. Graças a Deus por isso, E se chegarmos ao limite em que não poderemos mais suportar, Ele intervém para colocar fim às provas, porque Ele conhece os nossos limites e não permitirá que carreguemos mais do que possamos aguentar. Lá em Êxodo 6,6, quando os hebreus estavam em grandes provas, Deus apareceu a Moisés e lhe disse: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e em grandes juízos. Depois de 400 anos de servidão, os hebreus haviam chegado ao limite do que podiam suportar. Então Deus prometeu intervir para libertá-los de suas aflições. Irmãos, Deus conhece
o nosso limite. Observemos a seguinte promessa, 1 Coríntios 10, 13: não sobreveio a vocês tentação ou provação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados ou provados além do que podem suportar, mas quando forem tentados ou provados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Às vezes, no meio das provas, nós somos tentados a pensar que tal prova é demais, está além das nossas forças, então dizemos: já não aguento mais, Deus se esqueceu de mim. Mas isso não é verdade, irmãos. Ele não nos abandona nas provas e nos capacitará a suportar e a vencê-las. E a última verdade que eu quero compartilhar com os irmãos é a seguinte: Deus planeja as provas em seus filhos. No versículo 7, Pedro diz assim: assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha o que ele diz: assim acontece. Tem um propósito. Acontece por uma razão, para um propósito, é planejado por Deus. As provas têm um propósito pedagógico, é para ensinar-nos algo, para capacitar-nos para algo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 3, 4, ele diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então tem um propósito. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, esse é o objetivo da prova, é pedagógico, para que sejamos perfeitos, para que sejamos completos. A verdade é que Deus nos dá a prova exata, para que sejamos aperfeiçoados nas coisas que precisamos. Por exemplo, se eu preciso ser aperfeiçoado da paciência, Deus vai produzir o quê? Tribulação, porque a tribulação produz paciência. Eu já contei, acho, para os irmãos aqui a história de um homem que foi procurar um pastor e disse: pastor, eu quero que orem por mim para que eu seja mais paciente. Eu não tenho paciência com minha esposa, não tenho paciência com meus filhos, não tenho paciência com ninguém, eu quero ser mais paciente. Aí o pastor disse: vamos ajoelhar. Ajoelharam. E o pastor começou a pedir: Senhor, manda tribulação para essa vida, manda tribulação. Espera aí, pastor, pedi paciência. Ele disse: sim, irmão, mas a tribulação produz paciência. Então Deus manda. Se precisa ser aperfeiçoado no amor, possivelmente Deus te colocará numa situação em que precisarás receber amor, para que aprendas a amar. Se precisa ser aperfeiçoado na capacidade de perdoar, Deus pode colocar-te numa situação em que precisarás receber perdão, para que sejas mais misericordioso e aprendas a perdoar. Se precisas fortalecer e purificar a tua fé, Deus poderá mandar fogo à tua vida, porque o fogo purifica e fortalece a fé. Então confie em Deus, ainda nas provas, porque o propósito de tudo é para que sejas aperfeiçoado. Inclusive, irmãos, a fé é a arma que temos para enfrentar e sairmos vitoriosos nas provas. Paulo, inclusive, chega a comparar a fé com um escudo, com um escudo protetor. Agora, o nosso problema é que muitas vezes não sabemos aplicar a fé que temos aos problemas. Como aplicar a fé que temos às tempestades da vida? Esse é o tema do sermão do próximo domingo. Convido os irmãos para estarem aqui domingo que vem às 10 horas da manhã ou 11h15. Por hoje, que o Senhor nos abençoe e que nos ajude a sermos fortalecidos para qualquer prova de fé. Amém? Amém. Vamos lá.